Olá a todos, esse vídeo é uma revisão sobre as barragens e o que elas têm a ver com as enchentes no Rio Grande do Sul. Nós sabemos que a causa das enchentes no Rio Grande do Sul é a construção dos moles da barra. Os moles, eles impedem o deságue da Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos se eleva e transmite essa elevação para todo o complexo hídrico. Só que as barragens, elas podem auxiliar no combate às enchentes. A gente sabe que o combate das enchentes é a construção de um canal extravasor entre a Lagoa dos Patos e o mar. Porém, as barragens, elas podem auxiliar com um plano de antecipação de vazão. Então, através de um plano de operação das barragens, é possível amenizar as enchentes no Rio Grande do Sul. Veja, não existe essa história de abertura de comportas, tá? As enchentes, elas são muito grandes, muito brutais. As barragens, a abertura de comportas na barragem não causariam essa tremenda inundação, tá? Então, essa história de que a abertura de comportas é a causa das enchentes, isso não é verdade. Só que veja bem, eu entendo que sim, é preciso haver uma atualização, uma melhoria no plano de operação dessas barragens, através da antecipação de vazão. O que seria isso? Quando a previsão meteorológica confirmar que haverá fortes chuvas e que haverá inundação, as barragens eclusas devem liberar totalmente as suas hidrovias, o lago que elas formam. E também as hidrelétricas devem abaixar o nível dos reservatórios. Resumindo, é isso. Tá? Porque fazendo isso, irá se antecipar a vazão dos moles. Então nós temos que olhar para a vazão dos moles. Tá? E já fizeram esses cálculos, tá? As autoridades especialistas já fizeram esses cálculos e chegaram à conclusão de que o benefício é mínimo. Porém, eu afirmo, os cálculos que eles fizeram estão incorretos. Os benefícios da antecipação de vazão nas barragens são maiores do que se pensa. Então vamos lá. É muito provável que as eclusas estejam criando um imenso lençol subterrâneo de água. Por quê? Porque o nosso solo aqui no sul do Brasil é extremamente permeável. Então as eclusas, elas elevam não apenas o leito do rio, elas elevam também o lençol subterrâneo que fica fora do leito do rio. Então, se nós despejarmos as águas que as barragens eclusas represam, irá ser despejado uma quantidade de água muito superior ao lago formado apenas no leito do rio. Então, os cálculos que os especialistas fizeram não levaram isso em conta. Entende? Então, os benefícios da antecipação de vazão são maiores do que se possa imaginar. A Ceram emitiu uma nota. Eu não gostei da nota que a Ceram emitiu. Por quê? Porque a Ceram emitiu uma nota a respeito das barragens do Rio das Antas. A Ceram é a Companhia de Eletricidade Ceram Rio das Antas. É isso, não é? Companhia de Eletricidade do Rio das Antas. É mais ou menos isso. A Ceram, ela emitiu uma nota que não foi satisfatória, tá? A Ceram não soube se expressar. O que a Ceram deveria ter dito na nota é o seguinte: não existe um plano de operação
para regular o fluxo do rio. Então, a regulagem do fluxo de água do rio não está presente no plano de operação das barragens, que é um plano reconhecido pelas autoridades brasileiras, pelas autoridades competentes. Então, não existe um plano de operação. Não foi isso que a Ceram falou. A Ceram deveria ter dito isso. Mas o que a Ceram disse? A Ceram deu uma nota deixando a entender que não há capacidade de máquina para regular o fluxo do rio, o que não é verdade. O que não é verdade. Existe sim capacidade de máquina instalada para regular o fluxo do rio. Existe, gente, porque essas barragens têm comportas. São 3 barragens, 2 têm comportas e uma não tem. Mas existe o duto de captação, que abastece as turbinas. Será que por esse duto não é possível regular o fluxo do rio? Sim ou não? E outra, é evidente que é possível regular o fluxo do rio, porque como é que se faz manutenção nessas barragens quando necessário? É preciso haver alguma abertura de vazão para despejar as águas, quando necessário para fazer a manutenção das barragens. Então é claro que existe alguma comporta, existe alguma abertura para se esvaziar o reservatório. É claro que existe. E existe um reservatório. Então essas barragens, elas são a fio d'água, mas não exatamente, né? Elas têm uma capacidade de reservatório, né? Não é totalmente a fio d'água. Elas têm um reservatório. Elas têm uma capacidade de reservatório, sim. Então, o que acontece? É possível, sim, manipular, mesmo que seja por um breve período, é possível, sim, manipular a afluência, no caso, o fluxo do rio. É possível. Então, a Ceram emitiu uma nota dizendo que não é possível. Não é verdade. É o plano de operação das barragens que não prevê regulagem do fluxo das águas. Mas existe sim capacidade de máquina. Então o que se pode se fazer? A Ceram, resumindo, para quem não entendeu muito, a Ceram não tem culpa de nada, tá? Não, ela não tem culpa. Por quê? Porque o plano de operação foi aprovado pelas autoridades competentes. Então não é culpa da Ceram. Só que a Ceram se expressou não muito bem. Ela deveria ter dito que regulagem do fluxo do rio não está previsto no plano de operação das barragens. Agora, não quer dizer que não existe capacidade de máquina. Existe capacidade, porque essas barragens têm comportas. Então, o que se precisa fazer? Eu entendo que o ideal, quando existe alerta de inundações, o Rio das Antas, as hidrelétricas devem liberar completamente as suas águas, porque a nossa matriz energética ela é totalmente conectada. Então, é possível trazer energia de outras hidrelétricas do Brasil e desativar temporariamente as hidrelétricas do Rio das Antas, porque elas têm se mostrado, as hidrelétricas do Rio das Antas têm se mostrado um fator de risco para as pessoas. Tem se mostrado. Então, quando se tem alerta de inundações, essas barragens deveriam ser desativadas e as suas comportas completamente abertas de forma gradativa e de forma antecipada à chuva. Só que para se fazer isso, é preciso haver um plano emergencial de contingência de águas, um plano de antecipação de vazão. Enquanto não houver um plano, não vai haver essa prática na realidade. Tá certo? Esse plano ele deve ser discutido de forma antecipada, né?
Esse plano deve ser aprovado pelas autoridades competentes, tá? Então, resumindo, não adianta querer ir lá, apontar o dedo para a Ceram, porque a Ceram não tem culpa. A Ceram, ela segue o plano de operação das barragens. Então, se nesse plano não existe antecipação de vazão, não é culpa da Ceram, não é também responsabilidade da Ceram elaborar esse plano. Esse plano deve ser elaborado por toda a comunidade, por todas as autoridades competentes, né? E não pela Ceram. A responsabilidade da Ceram é cumprir. Só que como esse plano de antecipação de vazão não existe, não é responsabilidade dela. E existe também hidrelétrica no Jacuí, não é isso? Na verdade, todas as hidrelétricas que compõem a bacia do Guaíba e a bacia da Lagoa Mirim, que são, no caso, toda a bacia do Rio Grande. Eu entendo que existe uma única bacia. É uma única bacia, a bacia do Rio Grande, tá? Por quê? Porque existe um único deságue. Tudo deságua no funil da Boca da Barra, que são os moles. Então, tudo que é afluência, todas as barragens que compõem os afluentes devem fazer antecipação de vazão. Sejam barragens pequenas, sejam barragens grandes. Só que isso só vai ser realidade se houver um plano, tá? Que é o plano de operação dessas barragens, ok? Então eu entendo que existe a necessidade de atualizar o plano de operação das barragens. Basicamente é isso, gente. E isso irá trazer benefícios, é evidente que irá trazer benefícios, né? Você liberar as águas antes de começar a chover vai trazer benefícios, tá? Por quê? Haverá mais tempo para observar o desencadear das enchentes. As enchentes irão levar mais tempo para se desencadear, os rios irão levar mais tempo para se elevar, porque as águas foram despejadas de forma antecipada. Então dará mais tempo para se observar, para se fazer alertas para a população, tá? O ápice das inundações será menor. Agora, o quanto será menor, a gente não pode calcular. Eu não vejo expertise, eu não vejo maturidade técnica para se bater o martelo e dizer: vai ser 30 centímetros a menos, vai ser 1 metro a menos. Eu não vejo maturidade técnica em ninguém, tá? Eu sou o autor da descoberta hidrológica da causa das enchentes e eu afirmo, não há maturidade técnica para se dizer o quanto que vai se trazer de benefício com base em cálculos hidráulicos. Não, gente. Não. Nós não estamos falando apenas de hidráulica. Nós estamos falando de macrohidrologia, né? Então, isso que eu estou falando já é de conhecimento da comunidade do Taquari. Eu já vi isso em entrevista, né, de autoridades, tá? Existe uma comunidade que cuida dessa parte hidrológica. Eles já têm conhecimento sobre antecipação de vazão, só que falta evoluir essa discussão, né? Falta evoluir essa discussão. Falta também uma evolução científica, de realmente saber o que está acontecendo, de verificar como é que se verifica que as eclusas estão elevando um imenso lençol subterrâneo, cavando poços muito longe do lago da eclusa, verificando o nível desses poços, despejando as águas da eclusa e verificando que esses poços também abaixam junto com o lago da eclusa. E isso cientificamente se comprova que as eclusas estão criando um imenso lençol subterrâneo. Então, essa é
a forma o experimento científico para se comprovar isso. Se comprovando isso, se verifica que as eclusas e também as hidrelétricas fazem um acúmulo de água muito superior ao lago do leito do rio, tá? Então é um experimento científico. Eu estou aqui propondo ciência e com isso se prova a imensa necessidade de fazer antecipação de vazão nessas barragens, tá? Eu não falei tudo, isso são os assuntos principais. Existem outros assuntos a se falar. Existe, por exemplo, você está vendo a imagem da eclusa de Bom Retiro do Sul. Ela possui um vertedouro fixo. Na alta afluência, esse vertedouro pode estar causando um represamento nas águas. Só que para isso é preciso fazer um outro experimento científico, que é o seguinte: o que inunda primeiro? São os municípios acima das eclusas ou são os vertedouros das eclusas? É uma outra pergunta que tem que ser respondida e nós não temos essa resposta, nem eu tenho essa resposta, porque para isso nós precisamos levantar dados, nós precisamos fazer cruzamento de dados. O que se inunda primeiro, o vertedouro da eclusa ou os municípios acima? Tá? É uma outra pergunta que tem que ser respondida, ok? Então é isso. Para se responder essa pergunta é preciso, durante as enchentes, fazer coletas de dados. Tá? O que inunda primeiro? São os vertedouros das eclusas ou são os municípios acima dessas eclusas? Essa pergunta nós ainda não temos a resposta, mas na próxima enchente, se houver perícia, é possível então responder essas perguntas. Muito obrigado por enquanto. Se ficou dúvidas, escreve aqui nos comentários. O comentário de vocês é muito importante. Vocês fazendo as perguntas, eu vou saber quais são as dúvidas para poder nós então conseguirmos respondê-las, tá, ok? Muito obrigado pela audiência. Compartilha, deixa o like, se não é inscrito, se inscreve. Forte abraço, tamo junto, valeu.